Agora você está ao vivo. Estamos ao vivo aí, rapaziada. Parece um locutor de rádio começando, né? Hoje eu vou conversar com o Lula Queiroga e vocês não podem imaginar a minha alegria de estar aqui. É, o Lula é um baita de um compositor que eu admiro demais, vai ser muito legal o bate-papo, gente do céu. Estou muito feliz. Me falem, por favor, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo bem com vocês. Que vou bater um papo hoje com Lula Queiroga, um dos maiores compositores que a gente tem nesse Brasil. E vai ser, pô, eu tô muito feliz. Só tá vendo uma testa e algo de errado? Eu tenho uma testinha mais ou menos, Chaves. Obrigado pelo comentário aí. Vida longa e próspera, Wesley. Mas eu estou penteadinho, pelo menos, viu? Fique na live aí, Chaves. Vai ser um papo legal demais, cara. E bom, esse bate-papo sempre depois vira, né, um vídeo que vai para o YouTube, depois também um, podcast, se você assina algum podcast aí, vai lá falando com o Solano, que esse está sendo o episódio número 11, que eu vou conversar com o Lula Queiroga. Estou animadíssimo, vai ser legal demais. Cobertura Nerd chegou, fique aí, Cobertura Nerd o tempo todo, vai ser legal juntar a cultura, o pessoal nerd aí com a música, vai ser um negócio muito louco, assim, que é uma coisa que eu tento fazer há muito tempo nos quadrinhos, que é misturar quadrinhos com música, com todas as artes, porque tá tudo junto, né, no final das contas, né? Somos todos um. E me falem se tá tudo certo aí, porque eu tô em outro quarto hoje, fazendo a live, pela primeira vez eu tô em outro quarto. Então, sei lá, né? Às vezes tiver com algum probleminha aí, vocês me avisem, por favor. Ah, tô animadíssimo para bater esse papo. E vou chamar o Lula aqui então, agora. Que demais. Aguardando. Aí, Lula. Aí, Camilo, tudo bom, Tudo. querido? Como é que vai? Nossa, cara. Tudo certo, cara. Abraço Muito melhor forte. agora. Poxa, cara, que privilégio ter você aqui, conversar com você, meu. Muito, muito feliz de ter você aqui. A internet não estava muito boa aqui em casa, então eu tirei o Wi-Fi e liguei direto no 4G. E eu fiquei pensando, acho que não existe declaração de amor maior do que eu estou usando o meu 4G, assim, é uma boa, é um bom, Obrigado, obrigado. Bacana estar conversando com você. Você é um cara incrível. imagina. Logo que eu entrei em contato com as histórias, eu fui no Instagram ver, fui nos lugares ver. É incrível o teu trabalho, é sensacional, altíssimo nível. Assim, Ah, que poucas legal, Lula. pessoas localizadas em alguns lugares do Brasil estão podendo chegar nesse nível aí. Ô, louco. É mesmo, eu gosto de HQ, eu não tenho lido tanto assim, mas antigamente eu Uhum. tinha uma influência muito grande. Mas Eu, diga você, velho, obrigado pelo convite. imagina, cara, é um prazer. E acho que dá pra notar, cara, nas letras, assim, nas músicas, aquela coisa da descrição, da narrativa, assim, eu vejo muito a música caminhar com os quadrinhos, assim, aquela narrativa visual, só que falada, no caso da música, né? E você imagina, né, os quadrinhos, é muito parecido, né? Eu acho que as artes acabam, né, estão sempre se paquerando uma com a outra, assim, né? Já existem tantos exemplos de músicas que são verdadeiras HQs, né? Que são Sim. verdadeiras histórias em quadrinho. Uhum. Você vê, só para ser de agora, Aldir Blanc, de frente para o crime, tá lá o corpo estendido no chão. O cara narrou tudo, sem É, perder poesia, sem perder o balanço do samba, o jogo exato. daquele samba, sem perder a emoção coletiva do subúrbio, vendo o corpo ali, parando tudo, na contramão, atrapalhando o tráfego, aquelas coisas. Isso aí tem Demais. tudo. É só se fazer. Mas é, cara, certeza. E eu, como sempre fui muito ligado com música, assim, e faço quadrinhos, né? Sempre foi um desafio muito grande, assim, essa paixão pelos quadrinhos, trabalhar com a limitação de não ter som, né? Então, para mim, é uma coisa que eu vi numa entrevista sua que você teve. Você faz esses exercícios com você mesmo, assim,
de fazer uma letra toda, uma música toda sem usar eu, umas coisas assim, né? Sem usar amor, assim. Eu achei isso Os muito louco. dogmas, né? Você cria dogmas para você mesmo, né? Nossa, cara, mas isso como é que é isso, cara? Eu fiquei muito fascinado por esse exercício, assim, sabe? Muito difícil, cara. É intuitivo, intuitivo. É como se eu quisesse gamificar, transformar numa brincadeira aquela É. coisa ali que de repente ficou tão séria. Uhum. Aquele achado daquele momento de divisão poética, de acentuação disso para aquilo. São mil filamentos, né, desse que você termina modulando eles para que eles caiam ali naquele Ah, onde muito você legal. quer, né? Aí você inventa jogos, né, para isso não ser uma tarefa árdua, né? Uma Sim, coisa cansativa. sim, total. Lula, antes de mais nada, quero agradecer muito a Dani, cara. Nossa, muito gente boa, me ajudou muito aí pra Dani conversar com Hoover, você. Poxa, que demais, cara. Conversei com ela, já, nossa, trocamos uma ela é ideia o de várias Randy coisas. Hoover. Ela é o Trocamos. Randy Hoover da música. Dani, Perfeito, eu perfeito. e Dani temos uma história aqui em Pernambuco já grande, assim, porque há 24 anos atrás, a gente fundou uma empresa chamada Lune Produções. E assim, foi no momento perfeito, porque a gente entrou no mercado, eu vinha de direção de comerciais, direção de publicidade, né, em geral, seja institucional, varejo, o que seja, ou marketing político, o que seja. E ela também. Então, Uhum. ela como produtora, eu como criador e diretor. Aí juntamos e criamos essa empresa chamada Lune. Aí a Lune vem trabalhando até hoje. Agora está em lockdown, dá uma tristeza do abandono da Nossa, minha. Eu tenho total, foto cara. dela, assim, que ela tá, o mato está crescendo. Mas daqui a pouco a gente toma tudo de volta. O importante é que ela não está infectada. É, exatamente, cara, exatamente. Muito gente boa, trocamos muita ideia, falamos várias coisas aí, até falamos de circo, de Três Patetas, várias coisas, assim, que foi muito legal, cara, assim, no momento que eu comecei a conversar com você e com a Dani, parecia que se entendeu muito rápido, assim, tava comentando que a gente nasceu no mesmo dia, Lula, também seu aniversário no dia Pois 17 de é, março, cara. Que cara, papo é esse? Eu conheço isso é muito, pouquíssimas pessoas de 17 de março. é mesmo, cara. Você é ascendente peixes também, não ficou um papo de escorpião sagitário. Cara, eu nunca fiz essa conta aí de ascendência, essas paradas assim, mas eu tenho um dos meus melhores amigos que nasceu no mesmo dia que eu, o Champ dos Três Patetas, que eu e você, e agora você. Pô, fico muito feliz, cara. Pô, Agora eu somos tô. três. Ele é um Exatamente. pateta mó. No mais, a gente está aí, né, cara? Como você me falou um negócio que me tocou muito. Foi que, velho, eu estou fazendo isso para ganhar inspiração para mim mesmo e para os outros. E talvez para outras pessoas que nem estejam imaginando. E é É, isso. Eu acho que é muito isso, cara. As pessoas quem puder, né? Se energizarem, se darem inputs de voltagem alta e amperagem alta nos outros, porque é um momento diferentão, ninguém sabe nada do que a gente está vivendo. Os nada. caras que sabem não sabem, os caras que eram para mandar na história não mandam, não sabem de porra nenhuma. A gente tem entregas baratas, cara. É, cara. Primeiro era o mundo, agora eu vejo que o Brasil está desordenadão. É, total. E vai precisar, depois que isso vai gradualmente passando, porque vai passando daqui a 2 anos, a gente vai ter uma memória disso com todas as pessoas mascaradas na TV, tudo reprise, o mundo vivendo em reprise, né? Sim. Esse momento que a gente está atravessando, a gente tem que encontrar essas histórias, a gente tem que encontrar essas inspirações, essas referências. Um papo, às vezes, de uma pessoa causa outro. Isso, É. para a história em quadrinho, é sensacional. Principalmente eu vi Sim. que o teu grau de detalhamento. Eu sou meio. Como é que fala? Eu sou aficionado mesmo por detalhes. Assim, eu gosto de colocar muita coisa Pecado. mesmo. Obcecado, essa é a palavra, exatamente. Lula, falando desse momento agora, cara, eu tô revendo alguns episódios do Além da Imaginação para fugir um pouco do absurdo que tá o Twilight Brasil. Zone. É, muito bom, né, cara? Twilight Zone. Maravilhoso, né, cara? Eu tava assistindo uns episódios e o último que eu Aquilo assisti. é o pai de tudo, aquilo. É, Desde Orson Welles. cara. E tem uns artistas, assim, no comecinho de carreira, é muito legal ver, assim, tem um pessoal que depois, assim, despontou e virou. Exatamente. É Foram bem muito louco. escolhidos, né? Sim, tudo muito a dedo, assim. Eu tava vendo um episódio que falava de perfeccionismo, sabe? E eu achei que casa muito com o que a gente
que a gente poderia conversar aqui, porque esse lance da exigência, né, nesse momento, assim, né, buscando inspiração nesse momento, porque, cara, o desenho tá feio, a palavra, a vírgula sai torta, sabe, tá tudo, é difícil, né, cara, a gente com essa sensibilidade, assim, acho que a gente acaba sendo muito afetado por esse momento. Mas, além de tudo, tem o perfeccionismo próprio, né, Pronto, e, pessoal. e eu imagino que você seja um cara, você me falou até, né, que você é um cara que lapida muito o teu trabalho, né, as tuas músicas, toda a sua obra, né? Às vezes eu lapido tanto, tanto, que não sai nada, fica nada. Fica um monte de pó. Outro dia haverá que eu estarei mais entusiasmado que hoje e pode ser que... É porque seu grau de exigência cresce. Isso é uma É. coisa normal. Quanto mais você pensa, mais você dispensa. Sim, sim. E eu sinto também que tem o lance da lapidação, mas não é para você lustrar, mas também para deixar umas arestas, umas coisas que pinicam, assim, né? Eu imagino que você, né, tem que ter um pouco de tudo ali, né? E eu vi que você disse uma vez que demora 15 anos para fazer uma letra, já não sei se isso já rolou mesmo, ou foi só uma expressão que você disse no momento, mas... Já aconteceu. Já aconteceu 15 minutos também. Então, cara, isso é muito Não louco, dá para né? mensurar, nem para dar valor, nem para valorar, muito menos para monetizar. Mas Muito por mesmo. enquanto de quadrinhos e música já nasceu tanta coisa. E assim, muita gente já me disse que o que eu escrevo, até porque tem menos letristas do que melodistas no país. Então eu faço muita melodia para muita gente, ou muita letra, aliás, desculpe, Uhum, para muita uhum. gente e que faz melodia. E que também faz letra, então eu também faço música. Mas bom, nesse caso aí, é, os pedidos que vêm, as pessoas que me pedem as encomendas, vão acontecendo, eu vou trabalhando muito com texto. E assim, às vezes o meu texto se aproxima muito mais do desenho, do concreto, por isso, pela concretitude, porque são pequenos flashes, às vezes, as músicas. Eu tenho músicas como Voo Cego, que são só imagéticas. Eu tenho uma música com Lenine, o último pôr do sol. O Nossa. último dia que o sol, o último dia que o sol morreu como eu queria que fosse, ele queria o último pôr do sol, ele venceu. Mas no dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol morreu. Porque fala, os edifícios abandonados, as estradas sem ninguém. Pô, isso é um negócio muito Muito visual, né? É visual. maravilhosa. É, eu amo essa música, cara. Nossa, dá pra fazer um quadrinho dela, tranquilamente, assim. Rende rende Tem um quadrinho. os culpados. Você já ouviu essa música? Os culpados. Não, essa não. Essa música é uma história, cara, que é o seguinte, eu misturei da minha cabeça um monte de coisa, e assim, aquela imagem ultra forte da subida do Alemão, é desse disco aqui, ó. Dá para ver aí? Sim, dá sim. Esse é Todo Dia é o Fim do Mundo. Esse Sim, disco é esse disco é de maravilhoso. 2010. Aí tem essa música aqui que eu queria ler. Eu não sei quanto tempo a gente tem, nem perguntou isso. Temos uma hora, mas manda ver, cara, por favor. Depois a gente conversa mais. Diz assim: saem dos buracos, fogem pelas ruelas, pulam da janela, fogem pelos canais. Aonde vão os filhos que viraram vapor? Fugindo feito rato em meio à chuva de bala. Tropa de pirralho, brincadeira de monstro. Jogo de gangue, videogame, fuzil. Brasil, olha os seus filhos vão virando vapor. Na laje, chapa quente, lan house do terror. E a população, áudios blindados. E essa música vai crescendo e vai contando a história. Fuja, filho meu, que a luz divina... Pô, um delírio de um pai vendo o filho numa tomada dessa. Assim. Histórias que são... Pô, se você for pegar e fizer quadro a quadro, vai dar um negócio. Vai, com certeza, cara. É muito visual e com certeza dá pra fazer uma história em quadrinhos tranquilamente
disso, assim, e depois até muda até, se você coloca, né, expressa isso em narrativa visual, porque eu gosto muito nos quadrinhos esse lance do silêncio, né, que na literatura, por exemplo, a diferença, É, uma das maiores diferenças do quadrinho da literatura, na literatura você tem que escrever o silêncio, né, nos quadrinhos você não precisa fazer isso, né, e não então bota botar risadas assim, é, risadas. Música ao longe, meio mambo. Bota, tem que botar, né? Para quem não enxerga, para quem não ouve bem, tem que sim, sim. botar essa audiodescrição, essa questão de inclusão aí é super importante. E esse disco, Todo Dia é o Fim do Mundo, Lula, você acha que hoje a gente está vivendo todo dia o fim do mundo, cara? Ó, ele foi feito inspirado nas pessoas que já vivem isso, que já vivem o fim do mundo diariamente. Sim. Pessoas que todos os dias são iguais e trabalham, saem de casa e tal e voltam, e quando voltam estão muito cansadas. E agora, inclusive, tem muita gente que não parou. A gente pode dizer assim, estamos de quarentena, estamos guardados aqui porque precisamos resistir e tal, mas tem gente que não tem como, não tem saída. Então, está Uhum. na linha de frente dessas coisas todas que tem que fazer, que não é só o enfermeiro e o médico, a médica, sabe, ou o policial. Essas pessoas estão enfrentando o fim do mundo, cara, todo dia. Sim. Imagina, foi inspirado, inclusive, de uma mulher que fazia um gesto mecânico, quase que chapliniano, num lugar chamado Cascatinha, que tem aqui em Recife, na 7 de setembro. Eu moro em Recife, né? Tem a rua 7 de setembro, antigamente num lugar de cachorro-quente chamado Cascatinha. E ela fazia 10 por hora. Eu não sei como, ou 10 por hora, Cara, 10 por minuto. Ela fazia isso o tempo todo e não parava. E a fila grande lá do lado de fora, ela fazendo isso, ela não olhava para você. E isso, depois que ela chega em casa, é o quê? Não é nada. Pô, essas pessoas estão vivendo uma espécie de fim de mundo, né? é. Porque não tem nenhuma saída para elas. E esse disco é todo dedicado a elas. Todo dia é o fim do mundo. Que é eu sou apenas uma tecla do piano, eu vivo o cotidiano do apocalipse, porque todo dia é o fim do mundo. Bom demais, cara, bom demais. Então, E, espaço. e tem o Aumento Sonho também, né? Aumento o Sonho veio depois, assim, é o último disco, né? É Esse um nome aqui, muito ó. lindo, cara. Esse aqui, ó. Esses são os Sim. dois pés do meu sobrinho, clicado pelo meu filho, Guilherme Queiroga. E esse aí que tá dormindo é Bento. Ele tá sonhando, cara. Quando a gente foi acordar ele, ele tava sonhando. A gente deixou ele no tempo e esqueceu. E aí, Que depois que eu demais. não fui ver, ele tá com os pés no vidro de uma doblô. Engraçado isso, né? Coisa, Muito, cara. detalhes que só olhando. E aumenta o sonho. É, tinha dois. Eu conversei isso muito com o Genesi. Ele estava para fazer um disco, eu estava para fazer outro. Aí a gente começou a conversar. Ele disse: eu não tenho título, eu disse: eu também não, mas estou pensando um nome chamado De Graça. Ele disse: eu estou pensando um nome chamado Aumento Sonho. Aí ele disse: Aumento Sonho, que é de graça. Inclusive, ele canta isso numa das músicas. Só que ele lançou o dele rápido e eu demorei um tempão, porque deu um clima, uma crise em mim, que era o seguinte: vinha um Brasil que era pródigo, ia ter Copa do Mundo, Olimpíadas. Eu digo, aumente o sonho, quer dizer, pegue, se você acredita naquilo, então aumente esse sonho, cacife ele, jogue para cima e acredite total. Só Sim. que não foi bem assim. Tudo foi meio estranho, assim, no mundo, eu digo, no mundo de tudo, das artes, foi tudo muito confuso, tudo muito. Eu acho que as comunicações se aceleraram demais e tal. E aí, o que eu tinha feito já para isso, para esse disco, eu joguei fora. Passei um tempão sem fazer nada. Aí, em 2016, foi que um amigo meu disse assim: Lula, você tem que fazer. E ele é tecladista, Fabrício Belo, ele toca muito bem. Ele disse: vamos fazer essa história comigo. E eu terminei fazendo, terminei entrando numa, daqui a pouco tinha um ramo de canções, ele saiu, eu continuei com outras pessoas e deu Aumento do Sonho, que é um disco muito mais... ele tem menos coisas, ele é minimalista em alguns pontos. Ao mesmo tempo, não deixa de ter essas epifanias malucas minhas, que eu sempre acreditei, essas brincadeiras de repente, estava tudo muito quieto, vamos quebrar tudo. Ou então estava tudo muito quebrado, vamos agora por lento. Legal demais, cara. Eu tenho curiosidade, Lula, de saber, né? Porque eu nunca fui de sonhar muito, assim. Eu sempre esqueço o sonho, sabe? E daí esse título aí. Desenhista é assim, né?
É, não pode ter muito visual na hora de descansar, né? Mas, cara, depois dessa quarentena aqui, eu tô tendo uns sonhos muito estranhos, assim, sonhando, eu sonho que eu tô no metrô sem máscara e acordo desesperado, sabe? Umas coisas assim. Mas você é um cidadão. Você acaba de descobrir. Cara, porque Sabe? eu também sinto isso, velho. Assim, É, estar sem máscara é igual estar nu, é, né? exatamente. Aí você É, olha para cara. ver se está nu. Se tiver de roupa, você fica tão aperreado quanto, tão Sim, nervoso quanto. A máscara agora ela é necessária porque vamos criar esse hábito, mesmo que aham. ela que você nem corra o risco, mas você não sabe, então é melhor que não. Não, total, sim. E você. Ah, eu não Você sei, já tem cara. desenhado pessoas de máscaras no Ficou seu dia a fácil, né? dia ou você quer Ah, pular? ainda não desenhei, não, cara, mas é isso mesmo, né? É muito louco, né? Agora o olho, né? Vai fazer. Vai ser. A gente tá outra língua aí surgindo só no olho, né, cara? Tinha um poema de Mário Quintana que dizia assim: por que, que os cirurgiões têm olhos de odaliscas? Deve ser pela máscara. Pela máscara. Muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. Tem um livro, não sei se eu vou falar, que chama Sonhos no Terceiro Reich. Eu achei muito louco. Eu nunca li. Eu já Mas ouvi falar. que é uma mulher que começou a coletar os sonhos um pouquinho depois da ascensão do Hitler assim no poder. Nem tinha rolado guerra nem nada assim. E os sonhos assim, aquela coisa um coletivo de pesadelos comuns assim, cara. É um livro muito, deve ser muito interessante pelo vídeo no YouTube, né, que eu vi, parecia ser muito interessante, cara. Porque é isso, tá todo mundo meio que prevendo não sei qual que é a palavra, cara. Um sonho coletivo, sabe? É muito louco, cara. Um pesadelo coletivo, no caso, né? Pesadelo coletivo, né? Pô, Nightmare, All of Us. É, Eu acho, cara, que em relação a essa história mesmo do sonho, eu pesquisei bastante coisas. Pô, foi a interpretação dos sonhos de Freud. Eu não achei nada ali que me dissesse respeito, sabe? uhum. Eu acho interessante filosoficamente. Eu acho que, entendo, a compreensão disso se deu primeiro aqui e tal. Velho, mas assim, tem um cara chamado Siddhartha Ribeiro. Tu já ouviu falar? Ele escreveu O Já, Oráculo da Noite. Ele é um natalense que juntou pessoas do mundo inteiro para o Instituto do Cérebro lá em Natal e ele criou uma facção do sono e do sonho, né? A pessoa e pesquisas incríveis. Esse cara, esse livro, ele diz que a noradrenalina faz você segurar sonhos e o hábito de fazer isso torna você capaz de segurar sonhos e depois ir atrás de sonhos para trás. Porra, dá um flashback de sonhos daquela noite, que legal. E você nossa, entrar e muito, poder sair. Imagina, ele cara, deve estar delirando, né? Siddhartha ele escreve muito bem, é um neurocientista, é um cara acima de qualquer suspeita. E esse livro, Oráculo da Noite, no mínimo, é encantador. Eu recomendo aí para um monte de gente, que ele ensina você a sonhar. Ele diz que o sim. sonho vem desde das idades primevas, desde o início de tudo, e que as pessoas sonhavam para contar no outro dia e gastavam tempo se reconhecendo um pelo sonho do outro. Hoje em dia ficou uma coisa que você acorda e sai correndo. E se você segurar um pouquinho e deixar a noradrenalina rolar, ela vai trazer de volta e você vai ter controle. Eu não sei como é, eu já tentei por algumas vezes, já consegui me dar muito bem. Mas assim, ter controle só para ele, Santos Dumont, com essas coisas aí. Mas fica a dica aí, Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite. Ah, que legal, cara. O Mata. Paul, o Paul McCartney disse que ele sonhou com Yesterday, né? A melodia, né? E daí passou um tempo, acordou e falou que essa música já existe, não é possível, né? Deve ser alguma música que eu conheço e tal. E ficou um tempo assim, né? Com essa história. E daí no fim falou, não, sonhei realmente ela, né? Você já compôs no sonho, assim? Você já produziu alguma coisa no sonho? Você lembra disso? Rapaz, já de tudo, de tudo. Eu uma vez acordei com um negócio que também eu sonhei o que eu tinha pensado, mas não tinha vivido exatamente nada. Mas eu sonhei com uma frase que dizia: felicidade não precisa de culpa. Eu passei a repetir isso 200 vezes por dia. E felicidade não precisa de culpa. Isso foi me dando um bem-estar, como uma terapia, assim. Aí, às vezes, eu dizia, pô, essa
junção de palavras falando assim e falando do jeito que eu falo, está me fazendo bem, talvez faça bem aos outros. Aí eu fiz uma música chamada Felicidade Não Precisa de Culpa. É o Habitat da Felicidade, está no primeiro disco. Tal. Zélia gravou também essa música, ela é Danca. E, porra, isso veio de um sonho, a certeza da história, tá entendendo? Não é nem que eu tenha sonhado exatamente isso, assim como direitos autorais. Quem fez primeiro, o desperto ou o sonâmbulo? Não sei dizer. É uma boa, é uma boa questão. O lance do sonho, eu tô fascinado com isso, porque eu não sonhava e tô sonhando muito nessa época. Que até uma pessoa perguntou aqui se essa quarentena pira ou inspira, Lula. Qual que é a tua resposta disso? Rapaz, eu quero que ela pare. É melhor, né, cara? Eu não funciono muito assim, né? Eu sei, a gente é a coisa mais adaptável ao universo que existe ao ser humano, cara. É. O ser humano é mais rápido do que uma lagartixa cria o rabo de volta. Quando você corta o rabo da lagartixa, ela volta a crescer. Né? O ser humano é mais rápido. Só não tem rabo. Há controvérsia. Lula, quando você vai fazer uma parceria, cara, musical, o processo o que é mais fácil pra você? O processo de fazer sozinho ou fazer com alguém, assim? Depende da fase. Tem fase que eu queria ficar sozinho e fazer tudo sozinho. Depois aí abrir com outras pessoas, mas tem hora que eu não consigo. Eu acho que é desnecessário ficar sozinho para fazer alguma coisa. E assim, é sempre bom ter um input de um parceiro, de uma pessoa, pô, como Lenine mesmo, de vez em quando me manda uns dogmas. Tá, tem que ter isso. Ó, o nome deve ser Chão, o nome da música, Chão. Aí, o que mais? Não, Chão. O Cara, eu dogma amo essa único e música. inexorável, né? Aí Sim. daí nasceu o Chão, foi de uma reclamação. Pedro Luiz, Zé Renato, eu tenho feito umas coisas muito com o grande Zé Renato, que é um puta cantor. Ele é do Boca Livre. O Boca Livre, Sim. quando eu cheguei no Rio, era uma referência de coisa legal. Né? E está cada vez mais difícil. É tanta informação, é tanta coisa. E é uma hegemonia de determinados tipos de música que terminam deixando para trás, assim, jogando areia nos olhos de quem está querendo, nos ouvidos, né? De quem está querendo uma música boa, viver ouvindo música mais legal. Não tem mais como tinha antes, assim. Mas a gente vai se virando hoje em dia, os nichos vão se formando, né? É pena É, que o pessoal também, os hegemônicos também dominaram os nichos. é. Aí fica difícil. Fica mais É feito, de complicado. repente, um plano de financiamento. Quem é o primeiro lugar? O Itaú. Quem está mais tempo? Aí as fintechs se lascam, mas assim, não tem como. É, 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 sim. e aí, cara, pois vamos fazer não vamos deixar que isso passe, não. Vamos fazer uma parceria de alguma forma. Você, Eu mando um texto muito doido e tu diz qual é. pra Tem mim, um, você tá me tem um convidando, texto é que é isso o mesmo? seguinte, ó. É um texto que já viraram uma música chamada O Atirador. O Nossa, Atirador, claro. que já virou a música Atirador, mas antes era o Ah, seguinte, o Atirador estava em cima de um prédio, no centro hum, do Recife, esperando o galo cantar, o galo da madrugada, que ia sair. E ele lá de cima ia fazer uma chacina. E ele termina sendo descoberto e tal. E essa música, acho que o Digital Groove, que é uma banda, tocou essa música. Com o Zé Brown, que é um rapper, falando sobre o texto da música. Falando o texto da música. uhum. E pô, o atirador está em cima esperando o galo da madrugada sair, cara. Aí vem as fantasias bizarras, ele fica vendo, fica se distraindo como um sniper ali, que ninguém está vendo em cima de repente é descoberto, e aí o final é previsível, mas não precisa spoiler. Mas Vamos assim, fazer, cara. Vamos fazer um ó, gibi. em cima do Recife, você com a sua visão paulista, Recife também tem uma coisa urbana, muito pesada, por sinal. Eu moro dentro da urbanidade e tal. Uhum. Mas, olha aí, fica aí, o atirador. Pô, poxa, fechadíssimo. Isso aí já Que tem honra, cara. 25 anos. 25 anos que o dia amanheceu, o galo não cantou. O dia amanheceu, o galo não cantou. O dia não amanheceu, pro galo não cante.
de galo. Então, ele vai. Não- Fechou, Acho Lula. que Eu dava um tive. quadrinho, atirador. Nossa, com certeza, cara. Poxa, o maior prazer, vou produzir com o maior prazer. Vamos embora. Eu tive em Recife em 2016, eu acho. Teve um evento de história em quadrinhos aí. É, Ah, sempre tem. teve, era CCXP Tour chamava, é a Comic Con Experience que tem aqui, tem lá em São Paulo, né? E eles fizeram uma versão em Recife, cara. E nossa, eu nossa, me apaixonei demais, fiz grandes amizades aí. Eu sou apaixonado, eu quero muito voltar logo para aí, porque realmente me inspirei. Nunca achava que o meu céu aqui da minha cidade pequenina, que era o céu mais bonito que eu já tinha visto, mas daí, mas daí foi difícil competir com aquele céu da praia de Boa Viagem, assim. Nossa, maravilhoso, cara. Eu amo Recife, assim. Fui, fiquei uma semana aí e me apaixonei. Por coincidência, cara, olha só, tinha uns dias livres, né? E fomos passear um pouco, fomos. A hora que eu parei lá na Torre Malakoff, eu falei, nossa, essa é a torre por causa da música e tal, sabe? Assim, conheci a Alzira, música, né? É, exatamente, conheci a música, não conhecia a torre, né? Foi muito emocionante. ela E daí, existe. ela existe. E entramos no. Que é o Museu do Frevo, acho que tem ali perto, né? É a Casa do Frevo. É. Casa do Frevo, é. E por coincidência, tava rolando um ensaio lá e eu não conhecia o maestro Spock que tava lá, né? Uau! E mostrou tudo pra gente, assim, mostrou, tocou a música. Cara, foi incrível demais, assim. E não sabia de nada da ligação. Daí, esse ano, conheci o Yuri, que é filho do Spock, que é teu sobrinho. Eu acho esse mundo é muito louco, cara. Esse Wi-Fi natural é louco. A gente vai se conectando aí com as pessoas sem saber, né, cara? Spock E é um monstro. Spock assim, é uma figura de um destaque internacional, assim, onde sim, ele se apresenta, onde ele se faz, onde ele toca, basta ele tocar. E às sim. vezes ele está demonstrando muito bem a história cultural pernambucana. Então, Pernambuco é incrível porque é um acervo rítmico gigantesco e que Sim, abre para todos os lados. Assim, é, é um estado que tem orgulho de cultura, é uma coisa difícil de ter no Brasil, onde tem cidades híbridas, como Rio, São Paulo, onde vai todo mundo para lá e tal. E como tem também rincões de resistência, como BH é mais leve, mas o Porto Alegre, e puxando os extremos, tem a riqueza do Pará, e todos os estados do Nordeste, cada um tem sua. Agora, Pernambuco tem é absurdo. realmente Para conhecer, demora. Eu até agora não conheço tudo. Eu estou aqui, eu passei quero muito tempo saber, fora, mas voltei. Aí, hoje, eu não fico ainda levando tapa, porque surgem coisas novas. sim, é incrível, Já cara, são velhas, antigas. eu tô fascinado, eu tô cada vez mais procurando coisas, quando eu fui pra aí, eu falo, o que que tem na água desse lugar, porque as pessoas todos que nascem aqui são artistas, eu tomei muita água quando eu estive aí pra ver se passava um pouco pra mim. O audiovisual daqui, né? O É, audiovisual daqui está cada vez mais centrado. Tá? sim, E todo mundo trabalha nos filmes de todo mundo. É muito interessante isso. sim, Depois de Bacurau, o Pernambuco botou um gancho no cinema internacional. Eu acho uhum, que assim como o coreano, o Bong Bong-joon e tal, Kleber botou o pé no cinema internacional, em grande estilo, né? Dando tiro para cima. exatamente, maravilhoso, cara. Quer dizer, se É, defendendo de tiros, né? Porque a história bem contada, melhor contada, na verdade, são vítimas de um ataque e eles se defendem. sim, sim. É, tá tendo vários comentários legais aí, a Eu vi Dani seu até. desenho do Parasita, aliás, desculpe. Ah, viu? Valeu. A Dani me convidou aí para ir. Olha, quando acabar essa quarentena, já vou deixar minha mala pronta para quando acabar a quarentena ir para Recife, cara, com Mas aqui certeza. em casa e na produtora a gente é uma espécie de albergue de ideias. Ah, poxa. E as ideias vêm com as pessoas. Ah, fechadíssimo. O Lenine apareceu aí, comentou. Tem uma galera comentando. Tô muito feliz aí com todo mundo que tá aparecendo. Ah, que bacana, Léo, grande Léo. É É, teu eterno parceiro. Toda vez que eu tenho uma ideia que eu acho que é legal, assim, eu mando, fotografo e mando para ele assim, imediatamente. Aí deixa cair para a poupança. Dá Pô, conta que a gente tem assim, né, espiritual de pô, o que é que se faz, o que é que não se faz.
Pô, a gente ainda deve uns 30 músicas à humanidade. Vamos ver se a gente consegue. É muito mais, 30 é pouco, pelo amor de Deus. Vamos Arrebenta lá. aí, Lula. Vamos que vamos. E a última coisa que eu lembro de Recife com muito carinho e muita fome é um restaurante que eu comi aí chamado Chica Pitanga, cara. Que delícia esse Fica restaurante. Não sei se... pitanga. É um restaurante de boa viagem. Nossa, Bem cara, comi muito. avaliado, né? É, muito bom, comi demais aí, cara. O Leandro Léo, acabei de ver aqui, ó. Leandro Léo é Olha. um cara que nasceu com uma tomirinha e hoje é um super cantor, está cada vez mais fantástico, cada vez encantando mais as pessoas. Leandro Léo, filho, ó, Pô, bom parente. Estão aparecendo um monte de amigos aqui, velho. Como é que você tem essa pô. caixinha? Que demais, Bom estou muito parente. feliz, estou super comovido também do pessoal que está aparecendo aí. E você, então, né, Lula, você estava um tempo aí meio aparentemente ausente de lives e tal, e daí no mesmo dia 2 lives. O que Gente, não, aconteceu, nunca cara? fiz. Hoje eu fiz 2. A única que eu fiz foi sem querer. Foi, minha mulher ligou, eu não sabia que estava em live. O pessoal começou a dizer que tinha tantas pessoas, mas eu achei também que era brincadeira. A gente estava Uhum. muito tranquilo. Lula, você sabe que você comentou aí do Lenine, cara, e tem uma coisa que ficou marcada também para mim, é aquele programa Compositores Unidos do Canal Brasil. Quando eu assisti aquele episódio, eu assistia sempre que eu podia. Aquele episódio que você, Braulio e Com Lenine Braulio, estão lá, cara, um aquilo, monstro. e o Dudu também, né? Naquele programa, cara, eu consegui sentir, acho que todo mundo que assiste sente o tesão que vocês estavam ali, assim, da comunhão da música, assim, aquele episódio, cara, pra mim foi revigorante, sabe? Eu não sei se foi, deve ter sido maravilhoso estar lá, você e tal, A gente mas estava um com o outro, né? E Dudu faz parte dessa nossa trincheira. A gente chegou sim, junto no Rio, né? No Rio, uhum. quando a gente foi morar lá, a gente foi se virar lá, éramos nós, éramos uma trincheira. Eu, Lenine, Braulio, Dudu, aí mais Alex Madureira, Ivan Santos, o grande compositor, parceiro do Lenine, várias histórias de super compositor, cantor. Fuba, Tadeu Matias, a gente foi um grupo que foi para se defender. Por azar, tudo macho, assim, mas porque era difícil a vida. E assim, os machos, cabia aos machos saírem, que é ridículo, mas hoje em dia está saindo muito mais pessoas do século que quiserem, né? Fiquem à vontade. Para entrar e para sair. A questão de ir e vir foi igual para todos, e vamos acabar com essa palhaçada. Mas, pô, em Pernambuco sempre jogando essas histórias bem. Está acontecendo um movimento interessante aqui chamado Reverbo, que eu acho bem bacana. Assim. São 50 cantautores, como bem diz Lenine, ele chama de cantautores. E o Reverbo, ele tem uma pleia de pessoas que todos compõem, todos cantam e se acompanham, quer dizer, a volta da canção. É a canção devolvida à essência dela. Parece até com um momento, mas isso já começou, já tem anos. Isso foi se solidificando muito graças a Juliano Holanda, que é um puta arranjador, produtor e tal, e que conseguiu juntar essas pessoas e criar um código, uma senha entre elas. E elas estão vindo de lugares do Brasil, estão chegando cada vez mais. Mas o reverbo, vale a pena você prestar atenção. Se você botar reverbo, ou qualquer pessoa botar reverbo, vai ver o nome das pessoas e vai ver que chega a 50, vai de Amaro Freitas e Júlio Black, a Martins e Almério, a Johnny Hooker, de certa forma. É uma galera. E Nossa, eu vou mulheres, atrás, com certeza. muitas mulheres. Isabela, eu acho sensacional, está compondo super bem. Flávio Ferro, Gabi da Pele Preta, aí você tem Luísa Fittipaldi, aí você tem, todo mundo compõe bem, incrível. E assim, eles fazem essa história, e cada um depois eles se divide. Martins, que é uma pessoa central nessa história toda, PC, porque são muitos nomes, eu não vou conseguir dizer. Mas se você botar Reverbo ou botar Juliano Holanda, você vai ver associado a essa história todo um universo que você não imaginava que houvesse. E você vai ver. E Dá inclusive, pra... a maioria dessa galera é independente, Lula? Como é que é, assim, Todo mundo é independente. né? Todo mundo se vincula a alguma história e depois né, volta e também faz seu próprio show sozinho, faz com 2 pessoas, faz junto aí. O Reverbo se reúne e aí
vai para invade lugares. Eu acho bacana que tem umas invasões. Chegam nos lugares e assim, aí começam a tocar, é uma roda, às vezes sem som. Isso é bacana, porque é a volta da canção, eu acho importante. A canção, a música da gente sempre teve atrelada a uma pancada muito forte. E eu acho bacana que tem esse contraponto. Você vê desde Luiz Gonzaga, depois vieram Alceu e Geraldo, que tem uma pancada, inclusive, que leva para o forró muito forte e tal. Eles depois vem a gente, a Lenine, depois vem a geração Mangue e tal, Mangue Beat, Chico, Fred, DJ Dolores, essa galera que veio depois, né, o Cascabule com o Silvério Pessoa, é pancada. E tem muito do forró, tem muito do... Essa galera já é mais da canção. No máximo do que eles entram no shot, mas não sei, eles estão em aberto, eles estão ainda especulando e todo dia tem ideias novas, é um caldeirão em ebulição, é o reverb. Essa coisa híbrida mesmo, né? Eu sempre vejo muito isso na tua obra, assim, essa mistura mesmo de não ter vergonha de misturar tudo e ter coragem mesmo, né? Acho que precisa de muita coragem para misturar as coisas, porque é arriscado, né? Querendo ou não, misturar é sempre, né, estilos, assim. Porque aquela história, né? A história do Baque Solto foi mais ou menos isso, né, Lula? Era uma mistura de rock com MPB, com um monte de coisa assim que era difícil até para entender. Pelo menos eu vi em entrevista vocês falando que foi difícil para as pessoas entenderem aquilo, né? Naquele momento, né? Exatamente. A gente entendia, mas as pessoas talvez não entendessem tanto. Então, entendiam a energia, mas não entendiam o que queria dizer aquilo mesmo, de alguma forma. É à frente, era realmente muito à frente mesmo, né, cara? Porque hoje é o que eu acho que é a busca eterna aí de todas as artes, Era essa coisa. sincero, foi um disco ultra sincero, shows. A gente fez uma série de shows que começavam meia-noite. 1 hora da manhã começava de verdade o show. E tinha mais gente fora do que dentro. Virou meio que um must do Teatro Ipanema, né? Da Zona Sul, do Carioca e tal. Mas foi de verdade, porque a gente estava acreditando. Que a gente estava todo dia olhando para a Lenine e dizia, velho, a gente se deu bem, cara. Se deu bem, porque parece que nossa vida está resolvida. Ele passou 9 anos sem gravar, eu passei muito mais ainda. Depois ele voltou no tempo certo dele, ele permaneceu no Rio, eu voltei para cá. E aí cada um seguiu a sua carreira e estamos juntos para sempre. Demais. Interessante essa história do Baque Solto. O Baque Solto é um emblema, assim. Ninguém conhece muito bem. É mais para as pessoas que observam com mais clareza. Agora é doidaço. É um disco todo quebrado, todo cheio de brincadeiras. Muito de Lenine. Lenine foi muito o cara do ritmo, o cara que deu essa... Até o nome Baque Solto veio dele. A gente discutiu várias coisas e tal, e o nome veio dele. Por causa disso, a ligação dele com o maracatu era muito verdadeira. Ele comprou os restos de um maracatu e transformou no palco. Foi muito bonito. Que demais, cara. É muito bacana. É uma história em que valeu a pena com todos os músicos que participaram com a gente. 30 anos depois, a gente fizemos novamente a apresentação de todos daquele mesmo show, exatamente como ele foi. Só mudou a ordem das músicas, mas com todos os músicos. O mais interessante é que todo mundo estava vivo. 30 anos depois, é muito tempo, cara. A gente era menino na época e agora a gente já estava revendo, mas com um frescor incrível. E a gente pôde perceber sobre uma coisa, que é a memória do gesto. Porque 30 anos depois, você lembrar, não tem 2 ensaios que fazem. A gente só teve 2 ensaios. No primeiro ensaio foi um fiasco, no segundo todo mundo sabia de tudo, porque a gente fez os gestos, a gente tinha lugar para fazer os gestos. E aí, assim como aconteceu com o Lenine, ele me falou, aconteceu com ele, quando ele fez o Olho de Peixe. O gesto, no primeiro dia também aconteceu a mesma coisa. No segundo dia, já lembraram de tudo pelo corporal. O corporal faz você ter a memória imediata, as letras vêm na boca. A gente fez isso muitas vezes, né? Nossa, que incrível, cara. É muito interessante. Eu não acreditei. Cara, não vai dar certo. Mas ele acreditou, ele vinha no piloto, no automático, muito forte. Ele estava pensando um dia depois do outro e tal, numa série de shows e tal. E aí, inclusive, eu chamava Comemorabilia, que era a comemoração dos 30 anos, 20 anos do outro disco e tal.
é um ano de comemorações e tal. E ele estava nesse ritmo, eu não. Aí, no início, eu desacreditei. Depois é que eu passei a acreditar. Eu vi que dava e que a plateia foi atrás. E que vieram dezenas e dezenas de pessoas de vários outros lugares para ver o show aqui em Recife, que foi no Baile Perfumado aqui. Uhum. E foi super bacana. E Pô, que completamos demais. nossos 30 anos e estamos contando. Ah, que legal. E, Lula, nesse momento do Baque Solto, cara, eu queria que você contasse um pouco, que você falou pra mim que você trabalhou com Renato Aragão, Chico Anísio. Como é que É foi essa verdade. história? Porque teu pai era humorista, né? Meu pai fazia exatamente isso. Ele era redator de humor, diretor de humor e trabalhava o tempo todo nisso. Assim, ele tinha diversas outras ocupações, mas isso era o central dele. Ele Hum. era. Meu filho também é humorista, Rafael Queiroga, Sim, é cara. humorista e é um cara hoje, pô, ele era do Zé, dos quatro Zés, né? Ele era Fernando Caruso, Sim. Gregório e Edné. Gregório do Vivier e Marcelo Adnet. Não, ele E é muito engraçado também. Eu ele lembro está do. na origem, no embrião do novo humorismo, né? Que Sim, veio depois sim. de Caceta e Planeta, que veio depois dessa história toda, dessa confusão de não saber, veio um humorismo que veio da MTV. É engraçado isso, que veio, ele trouxe de lá. Ele, porque aí as pessoas foram se envolvendo, foram chegando mais pessoas que se afiliaram, aquele humor mais Monty Python, né? Aquele Não, humor mais. total, E aí completamente. eu comecei a escrever já nessas influências, cara. Eu pensei que não ia dar certo. Meu pai, aconteceu que meu pai morreu, eu tinha 18 anos. E aí Chico teve na cidade e conhecia meu pai bem, era muito amigo dele. E aí disse, pô, o filho dele está escrevendo sobre. Ele me pediu para mandar, eu entrei num elevador com ele, assim, ele foi meio frio até comigo, assim. E aí disse, eu mande os textos. Eu mandei, ele mandou já corrigindo, dizendo, faça mais. Aí foi até que isso eu tinha 18, 19 anos. Aos 19 anos eu fui para o Rio, passei um ano sem ver. Aí o programa também tinha parado, o Chico Hum. Anísio Show. E aí, quando ele soube que eu estava lá, ele mandou me contratar. Eu fui contratado no mesmo dia que eu soube. Foi um negócio que me parou, um monte de coisa que eu estava já pronto para fazer. E eu disse, não, mas aí vem, nisso aí me ajudou a não deixar que a música fosse motivo do meu possível fracasso, da minha possível angústia, da tristeza de não ganhar grana, não me manter, não pagar as contas e tal. Então eu Sim. optei por essa história. Às vezes eu digo, esse final de semana vai ser sensacional, vou conseguir fazer coisas incríveis. E aí dizia, tem 120 textos para segunda-feira. Aí acabava com o meu final de semana e eu tinha que entregar. Mas era divertido, divertido. Eu vejo isso tudo hoje como uma, um interlúdio, né, entre as coisas. E aí, logo depois, aí veio a história com o Lenine, veio o Baque Solto, foi muito cedo. A Poligram foi lá e capturou a gente para não fazer nada. As pessoas eram incríveis. Menescal, incrível. Cor Van Uhum. Dyke, o cara que ficou no lugar dele, incrível. Mas, assim, Menescal, sim, porque é um cara que eu tenho um respeito incrível. Mas, assim, os diretores, em geral, não estavam sabendo muito bem em que momento estavam as coisas. A gente Sim. sabia mais que eles, as secretárias deles sabiam mais que eles. E, assim, todos eles são amigos, hoje são pessoas que eu gosto, conheço, respeito e tal. Mas não era a hora de entrar no. Era o ocaso desse esquema, né, que Sim. de empresarialzão assim mesmo. O cafezinho que você pagava no estacionamento está incluso no preço final de um disco. Aí não dá, né? Aí os caras são os leões. E aí eu fui mexendo com essas histórias junto e tal. Aí fui depois já parei com o Chico Anísio, o programa parou e eu comecei, mandei para o Renato e comecei a escrever, mandei vários textos. O filho dele, o Caixa Aragão, meu grande amigo, meu compadre, ele é da banda, era da banda que formou o Baque Solto. E Ah, aí que legal. a gente ensaiava na casa dele, que era um lugar onde tinha um cara que deixava. Era um apartamento grandão e tal, não sei o que, tinha um som montado. A gente ensaiou lá na casa do Aragão. Ele foi, na verdade, um dos incentivadores do Baque Solto. O Pô, que Aragão foi no demais. primeiro dia de show e sempre perguntava, sempre. Ele foi uma pessoa incrível com a gente. Assim, foi Pô, um mestre que a gente deve os quilos de bondade que ele derramou em cima da gente. Assim. E pô, que eram aqueles legal. meninos que não sabiam de nada, a gente só dizia, porra,
Didi tá gostando da gente. Legal Meninos demais. colegas com qualquer negócio, né, cara? E assim, Sim. mas era um grande negócio você ver Renato Aragão na plateia e fazendo assim, ó, yeah! Ele não estava entendendo bem o tipo de música, não sei. Mas ele Uhum. estava vibrando, porque a música tinha energia. Eu acho que tem Uhum. isso, né? Se for só energia também não adianta nada, mas a Sim. energia que a gente se dispôs a colocar lá nesse choque, nesse momento, foi muito importante. Uhum. Esse lance de energia é realmente muito importante. E tem uma letra sua, uma frase, né? Eu tô obsoleto de mim, de uma letra sua, né? E Altos eu. e baixos. Oi? Altos e baixos. Então, e eu acho que essa É frase. nesse disco aqui, ó. Ah, sim. Essa frase é potente demais, hein, Lula? E como é que você se reinventa? Como é que você pensa isso? Porque eu acho que é constante também, acho que para se manter inquieto, acho que faz parte, né, da É coisa, porque, na mas verdade, eu eu sou como você. Eu não sou o cara que está rolando, não. O meu não está na reta. Eu estou pegando os outros como personagem, né? Uhum, uhum, Essa pessoa aí que está em altos e baixos, para mim, é uma subnotoriedade, uma subcelebridade instantânea dessas que não sabe se produzir ou não. Elas não sabem muito bem o que é produto. E não produziram muito bem nada, a não ser emoções, o que já é muito importante. é, Mas, assim, por exemplo, um ex-BBB que saiu na quarta edição. uhum, Não dá para. Aí é, também é foda. Aí o cara desse, ele fica famoso na rua dele. Mas ele não sabe, ele está inseguro quanto com relação a isso. Ele está no alto e está no baixo. Por isso que o nome da uhum, música é Altos e Baixos. Ele sim, está em cima, ele está na crista da onda. Ele é a loura da cerveja skin. Ele é a nova coqueluche do inverno. Pobre e feliz de mim, ele diz para ele mesmo. Porque ele não sabe se está bem. As pessoas perdem a noção, porque não foi construído, talvez, em cima de uma coisa verdadeira, de uma coisa de produtividade real, de uma coisa que mire algo mais empático, e não só a coisa do sucesso imediato. Meus views e meus likes estão em jogo, e para falar a linguagem de hoje, que na época eu nem pensava assim, mas os holofotes e tal. Quando apaga a luz, o cara começa a chorar. Isso aí, esse distúrbio aí, eu já me resolvi bem com ele, já não passo mais por isso, não. Já sim, estou sim, já tô ainda no bem. outro escalão. A, a, É, música, a música é meu cavalo. A música é o cavalo, como se diz na Umbanda, né? Você é o ah, cavalo da história. Eu uso a música como uma ferramenta, como o galopante ali da história que vai narrar a história. sim. Eu mesmo não passei por essa, não. Ainda mas é muito interessante, né? Na criação a gente exercer viver outras vidas, né, cara? É Você um deve dos fazer exercícios. muito isso. Muito, cara. É um exercício constante, é um aprendizado constante, né? Na verdade, esse aprendizado, assim, a gente fica enriquece muito, né? Imaginar ser uma pessoa diferente. É um dos exercícios que eu mais gosto, de imaginar vozes, imaginar sotaques, assim, escrito. É o que a minha paixão é essa, assim. Eu vejo muito isso. As suas letras me dão muita vontade de escrever. Eu falei isso para você e queria repetir aqui porque é isso. Parece, eu leio ou vejo alguma coisa me dá uma vontade de produzir, assim que sinto um amor ali, sabe? Um amor pela palavra, assim, pelo que está sendo dito e eu não sei se você tem isso, mas assim, você tem essa de ficar olhando uma palavra e ficar curtindo uma palavra, assim, porque eu vi que você coleciona frases, né? E, É, eu olho tanto para uma palavra que eu até perco a noção dela e acho que ela está escrita errado. Eu consigo vê-la tão grande na minha cabeça que eu acho que ela está escrita errada. Porque, desse ponto de vista, dessa realidade virtual que eu, que eu, uhum, que eu me coloco, a palavra é tão grande que eu digo assim. Eu, às vezes, tenho esse cálculo errado do foco da palavra. E, ao mesmo tempo, sei que às vezes falta. Hoje, com o Juliano Holanda, aconteceu isso. Ele me mandou uma história dizendo: sabe aquela letra que eu te mandei com a música e tal? Você pediu para trocar isso aqui. Aí eu disse assim: pois é, eu me lembrei na hora, não estava lembrado. Eu lembrei na hora, eu disse assim: pois é, em vez de medíocre, você bota medonho, porque vai ficar. É uma palavra só, mas essa palavra para mim tem uma importância incrível. Ela pode ser um grande respiro ou um momento da música, ou apenas
o grão que leva para frente. Tudo é um corpo, né? Sim. E assim, eu vejo em todos os meus trabalhos, eu sempre trabalho as músicas como um corpo, como um desenho. Eu sempre faço. Para mim, não tem sentido que não haja conceito naquele desenho. Que aquilo ali, nada pode ser de graça. É onde eu me aproximo muito de João Cabral. Me aproximo, arrogância minha, prepotência e ignorância minha. Não estou me comparando, assim, mas nessa coisa de lapidagem, como você falou no início. Uhum. Eu acho sempre que aquela palavra ali pode ser outra. Às vezes ela fica, às vezes ela termina vencendo. Mas, assim, às vezes eu consigo substituir, porque ela está me incomodando. Às vezes passa dias e aquilo ali me incomodando. É o mundo que a gente vive, né? É quando É. você faz um traço e esse traço não saiu com a mesma fluidez. E você diz, puta merda, para que eu mandei aquilo? Não era para ter mandado, faz ninguém. Aquilo é uma merda, mas todo mundo adorou, é lindo. Ninguém notou. A É gente não isso mesmo. combinou com os russos, né? Não combinou com os outros. Aí, pô. Mas é porque Sim. essa exigência ela é uma coisa que diz respeito à própria qualidade de uma obra, à credibilidade de uma obra, né? Eu acho Sim. que tem isso, né? Tem. Vamos ser exigentes mesmo com a gente mesmo, pelo menos que seja nisso aí. Eu É. sou tão, eu sou tão conformado com essas coisas que vêm do céu que preciso ser exigente em alguma coisa. Lula, a gente tem pouquíssimos minutos. Não acredito que passou tão rápido o nosso papo assim, cara. Nossa, foi muito legal Pô, mesmo. que bacana. Cara, muito obrigado aí pelo. Já vou agradecer antes que, porque aparece aqui 2 minutos e ele corta do nada aqui a nossa live, mas você me inspira demais, cara, demais mesmo. Assim, é muito legal conversar sobre processo. Assim, eu queria muito, né, falar disso com você, entender mesmo assim quais são as tuas. Esse lance de João Cabral mesmo, assim, é muito legal essa. Eu acho que é isso mesmo. Não tem prepotência ou nada dessas palavras que você falou, e não. Eu acho que é isso mesmo, tá do lado ali mesmo e dá para notar essa paixão sua mesmo pelo que você faz e é legal essa exigência. Eu sofro bastante porque exigência é legal, mas a gente sofre com ela, né? A gente. Rapaz, é igual a democracia. Ela dá cada susto da gente, é foda. Não, eu já, de repente, tive um sobressalto, um susto, que eu esqueci, que eu achei que eu tinha feito, me veio um pedaço de melodia de uma música que eu tinha feito, veio com outra palavra. Eu achei que aquela palavra ali eu tinha colocado, e eu já tinha mandado. Aí eu fiquei desesperado, só que eu não mandei, não, mandei outra. Eu estava errado, estava lembrando errado. Mas me bateu um rápido desespero que durou alguns segundos. Quando eu fui conferir, não era, estava tudo certo. Mas eu achei que. Velho, isso para mim é muito importante. Isso aí é a matéria-prima do bicho da seda. É, e dá pra notar, cara, dá pra notar esse carinho. A Dani falou pra eu aparecer em Recife, e mais uma vez me convidando. Eu vou fazer minha mala hoje. Rapaz, ó, Não, despandenizou, você já pode ir para a companhia aérea mais próxima. vamos. Eu vi que você fazia música por fax com o Lenine. Ó, 1 minuto e 55 de prosa ainda, mas é isso. Você fazia música por fax com o Lenine, então a gente vai fazer um quadrinho pelo WhatsApp aí. Vamos continuar se falando, porque isso é só o começo, né? Como diz a Não, música do. eu tenho feito coisas com pessoas com quem eu não tenho nem me aproximado tanto. É, eu fiz umas músicas com o Falcão agora, e ele só me mandou uma ideia, Falcão do Rapa. Eu tinha Sim. feito já músicas com o Rapa, então, meus amigos, meus queridos amigos, desde o tempo que eu morei no Rio e tal, e amigos mesmo. E assim, conheci essa galera, me envolvi, compusemos juntos, e aí é, fizemos essa música nesse novo trabalho de Falcão. Eu participei do clipe de abertura lá do Viver e tal, foi muito bacana. Foram Pô, que coisas que legal. você vai fazendo e que você não só vê quando está presencialmente. Né? Mas assim, a coisa às vezes nasce por um input desse, já é o que temos. Né? Sim. Antigamente era mais fácil um pouco você, sabe, ter um contato, ir primeiro. Agora não tem mais não, já pulamos. A É, gente já né? vai direto à fase do rapaz, como é que é?
Sterblich, Eduardo Sterblich, a gente tem feito umas histórias, ele me manda, às vezes, uma palavra. Ele precisa de um nome para uma coisa. E isso dá certo. Pô, que legal, cara. Que Às bonito. vezes, você está desenhando um negócio e diz assim, eu sei, mas não tem um algoz para ele. Aí eu digo assim, ó, bote o bico. Roteirista de receita, né? É, ótimo. Bote um bico bem grande que solta laser e a gente faz um negócio bonitinho aí. E você teve na casa de Robert Crumb? Tive, Oh, cara. Lula, 8 segundos, meu amigo, vai acabar, mas essa história pode continuar mais pra frente. Cara, muito obrigado, você e a Dani. Um beijo gigante pra vocês, cara. muita gente Desculpa. ganhou uma